Olá, você que está me assistindo mais uma vez no programa Conectados, seja bem-vindo. É um privilégio ter você aqui conosco para mais uma série de mensagens onde nós vamos aprender valores preciosos para nossas vidas. E hoje eu quero falar com você os valores que aprendemos com a sabedoria de Salomão no final de sua vida. Olha quanta coisa preciosa nós vamos aprender. Imagine você que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. E quando nós falamos mais sábio da Bíblia, nós não incluímos Jesus, porque sabemos que a sabedoria em Salomão era Cristo. Cristo revelado no próprio Salomão. Mas foi um homem que adquiriu sabedoria da parte de Deus, escrevendo o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E o capítulo 7 de Eclesiastes, ele nos traz ensinamentos no final da vida de Salomão. Ou seja, além desse homem ter adquirido sabedoria de Deus, vivido essa sabedoria, agora ele está concluindo a vida debaixo do sol. Ele está encerrando o seu tempo na terra. E ele vai nos deixar conselhos. Conselhos não só de uma sabedoria adquirida, mas de uma sabedoria vivida, colocada em prática, conselhos práticos de vida que nós temos para aprender através dessa série. Eu quero convidar você a ficar conosco, quero convidar você realmente a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a compartilhar, a participar desse momento. Eu sou o pastor André, da Igreja de Pirassununga, faço parte da Regional Mandaqui Bragantina, presidida pelo nosso pastor Joel Estevanato, que é o idealizador, aquele que Deus usou para escrever a nossa Agenda Apacentai, cujo tema deste ano é valores. Um tema tão preciso para o tempo que nós estamos vivendo, onde nós, nas temáticas de domingo, pregamos a mensagem e na semana vamos para os grupos pequenos, os grupos de gêmeos, grupo de evangelismo e maturidade espiritual, compartilhar essa palavra. Temos a oportunidade de, nos devocionais diários, meditar nessa palavra e durante toda a semana trabalhar um tema para que ele fique bem intrínseco, bem guardado em nosso coração. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele tira a palavra, ele rouba a palavra do coração daqueles que não entendem. Então Deus deu essa sabedoria ao nosso pastor presidente para que possamos trabalhar um tema e incutir esse tema bem no seu coração. Quero convidar você para mais uma série, para mais um momento onde nós vamos aprender valores ricos da palavra de Deus e convidar você e sua família também. Fique com a gente em mais um Conectados com a Palavra. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito. Dá pra ser melhor, mais uma vez, cante! Os cegos verão. Cante! Aleluia! As trevas por ti! Eu sei. Aleluia! Livre pra correr. Eu sou livre, eu sou livre, 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 livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver.
cegos verão por ti. Bem forte. Aleluia. As trevas. Grita aí. Mais uma vez. Vamos lá. Cante. Cegos verão por ti, os mudos cantar. É isso aí. As trevas por ti, Senhor. Você é livre, então por isso cante. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, aleluia. Eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Ei, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Adore, adore. Aleluia! Só igreja, só igreja. Coreografia. Livre pra... Nessa série que nós estamos falando sobre os valores que aprendemos com a sabedoria de Salomão no final de sua vida, conselhos que ele nos dá. Imagine Salomão com toda a sabedoria que tem, e essa sabedoria vivida na prática, e ele agora concluindo a sua vida debaixo do sol, ele vai nos dar um resumo. Ele vai resumir em Eclesiastes, no capítulo 7, coisas que verdadeiramente nós temos que valorizar. E a coisa que eu vou falar para você aqui nessa noite, garanto para você, não é uma coisa que você quer ouvir ou quer pensar nela. Nem eu, às vezes. Então, pastor, por que o Senhor vai ministrar sobre isso? Por que o Senhor vai pregar sobre isso? Porque está na Bíblia. Porque Salomão nos diz que nós... Olha o que Salomão vai afirmar. Eu estou lendo na NVI, porque hoje eu quero falar o valor que aprendemos com a morte. O valor que aprendemos com a morte. Em dias que nós estamos vivendo de ansiedades, estabilidade, uma pessoa para parar para ouvir uma palavra sobre o valor que ela aprende com a morte, vamos ver o que Salomão está querendo nos ensinar com isso. Primeiro, quando ele vai falar do caráter, ele já linka junto, o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Agora veja o que ele afirma: os vivos devem levar isso a sério. Os vivos devem levar isso a sério. Imagine você. É Salomão nos dizendo que devemos levar esse assunto da morte a sério, com seriedade. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora
o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa de alegria. Então nós vamos perceber que Salomão, no final da sua vida, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele vai dizer que os vivos devem levar o assunto da morte a sério. Que devemos pensar na morte. Imagine você. As pessoas vivem no mundo onde quase elas não têm tempo de pensarem na própria saúde. Não é porque a Bíblia não nos dá ou não nos orienta como viver. Não é que a Bíblia, nós vamos encontrar que quando Jesus ele entra na casa de Marta e Maria, Marta está tão ansiosa, está fadigada, cansada, ocupada, e Maria senta para ouvir o ensinamento de Jesus, e Marta fica inquieta com isso. Então, no mundo onde nós vivemos, o que menos as pessoas querem pensar é na morte. O que menos as pessoas querem ir é numa casa onde há luto. Mas Salomão afirma que esse é o destino de todos. É o destino de todos. Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele fala sobre o ser humano pensar na vida em linha reta. Esses dias eu vi um acidente, está passando agora recentemente na televisão, que me chocou. 8 pessoas da mesma família dentro de um Gol, dentro de um carro. 8 pessoas. Havia ali cerca de umas 5 crianças. Um jovem de 14 anos, o pai, a mulher, e um caminhão querendo dar passagem para o outro, foi tentar jogar para o acostamento, o pneu deu uma desequilibrada, o caminhão deu um L e passou por cima deste Gol, dizimando 8 pessoas dentro de um carro. Eu pergunto para você, você acha mesmo que essas pessoas saíram de casa pensando que morreriam? Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: eis você que diz, amanhã faremos isso ou aquilo, iremos para tal cidade, plantaremos, colheremos, edificaremos, faremos negócio. Ao invés de dizerem isso, devereis dizer, se o Senhor quiser, e se estivermos vivos, faremos isso ou aquilo. Advertindo o ser humano que é loucura fazer planos em linha reta. Vide uma noiva que em seu casamento alugou um helicóptero para chegar no casamento de helicóptero. Fatos reais, e o helicóptero caiu. De um noivo que, comemorando o seu casamento com uma taça na mão, caiu por cima da taça e a taça furou o seu basto e ele faleceu no seu casamento. Recentemente em Pirassununga, um jovem que era da nossa igreja, trabalhando em 2 empregos, de dia em um e à noite trabalhando em outro emprego, começou a adquirir uma fama. Por ser entregador de pizza, ele tinha a fama de ser o entregador mais rápido. E ele fazia muitas das vezes cerca de 10 quilômetros, 12, da cidade no bairro onde nós moramos, em 5 minutos, indo e voltando com a moto. As pessoas gostavam quando ele entregava, porque a pizza chegava rápida. Porém, aquele jovem, retornando para a pizzaria, perdeu o controle da moto e faleceu. E eu fui no seu velório. Eu estive no seu velório. Eu vi muitas pessoas próximas a ele chorando. Porque quem ia imaginar que um jovem cheio de vida, trabalhando daquela forma, iria morrer? Então Salomão está dizendo que a morte é o destino de todos nós. E que nós devemos levar ela a sério. E que ir numa casa onde há luto é melhor do que ir numa casa de onde há festa. Porque muitas das vezes, numa casa onde há festa, há alegria, há bebida, há distrações, há conversas tolas, há risadas, há piadas. Mas numa casa onde há luto, nós escutamos história,
vemos o choro do filho, vemos uma pessoa falando esses dias, uma mãe, conversando comigo no telefone. Ela disse: pastor, eu queria ter conhecido Jesus há mais tempo. Eu carrego dentro de mim uma culpa terrível. Eu havia mandado um vídeo para ela de um jovem que teve uma convulsão, foi levado para o hospital, passou mal, ia morrendo, e na cama do hospital ele clamou por Jesus. Ele disse: olha, eu te conheço, Jesus, me salva, se o Senhor me tirar dessa situação, porque eu estou morrendo, eu vou falar das tuas maravilhas. E aí, de repente, do nada, ele tirou a intubação dele, os aparelhos que estavam nele, ele sentou na cama, os médicos não estavam entendendo, porque davam para ele poucos momentos de vida. Mas ele foi totalmente restaurado. Seu pai e sua mãe chegando ali naquela sala, vendo aquele alvoroço, já imaginando que ele tinha morrido, que tinham tentado fazer tudo por ele. Quando viu ele sentado na cama, o pai então dobrou o joelho, ajoelhou e começou a agradecer a Deus. Muito. E aquela mãe que assistiu aquele vídeo que eu mandei para ela, ela me disse o seguinte, ela disse: pastor, eu perdi meu filho com 20 anos de idade. E às vezes eu penso que se eu fosse crente, se eu orasse por ele, se eu clamasse por ele, ele teria partido ao menos com Jesus. E eu carrego essa culpa comigo. Eu também, durante 3 anos, eu chorei muito na minha vida. Porque eu tive o privilégio de ganhar a minha mãe para Jesus. Levar a minha mãe para Cristo. Porém, em um determinado momento, ela se desviou da igreja. E na minha cabeça, havia tempo para ela voltar. Minha mãe era nova. Tinha cerca de 43 anos, estava fazendo academia. Bonita, aparentemente saudável. E estava com a pedra na vesícula. Eu me lembro que eu cheguei na casa dela, ela estava com o abdominal bem inchado e me pediu para levar no hospital. E eu levei no hospital, no pronto-socorro. Estávamos no pronto-socorro e do nada apareceu uma irmã com um jovem. Eu não sei se era filho dela, parecia ser filho. Não era horário de visita, por isso que a Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Não era horário de visita. Eu lembro que a enfermeira disse: senhora, a senhora não pode entrar aqui. Não é horário de visita, a senhora está incomodando, a senhora está passando mal. Ela disse: eu tenho que entrar aí. Eu tenho que falar para essa senhora, eu tenho que conversar com ela. E insistiu e entrou. E chegou onde minha mãe estava com dor, minha mãe estava com muita dor. E eu lembro que minha mãe vivia tomando Buscopan. E ela falou: a senhora tem Cristo na sua vida? Minha mãe: estou desviada. A senhora precisa voltar para Jesus. E começou a falar para minha mãe de Jesus. E eu confesso para vocês, eu fiquei muito irritado. Eu falei: que senhora, que falta de respeito, isso não é hora de chegar aqui. Minha mãe está com dor, minha mãe vai voltar para Jesus, vai voltar para a igreja, minha mãe vai ter tempo, essa senhora não está respeitando esse momento. E ela não, mesmo eu com cara feia, ela fez o apelo e minha mãe aceitou Jesus. Só que quando ela saiu, minha mãe falou comigo: eu não aceitei nada, eu só aceitei para ela ir embora. E eu dei risada junto com a minha mãe. Nós voltamos para casa dando risada. E o sonho da minha mãe era ver eu trabalhando de motorista de ônibus. Passado uma semana eu consegui um emprego na empresa. E eu vinha dentro do ônibus com o uniforme da empresa. E a avenida da casa da minha mãe era uma avenida bem grande, dava para avistar de longe. E eu vi um movimento muito grande na frente da casa da minha mãe. Dentro do ônibus, eu escutei: a Maria faleceu. Eu, sinceramente, eu desci do ônibus no ponto, minha esposa veio ao meu encontro. Pelo rosto dela, eu vi que a coisa era séria. E ela falou: a sua mãe faleceu. E minha mãe já estava há 3 dias morta dentro de casa. A casa quase pegou fogo porque ela colocou algo no fogo para comer e morreu com o telefone na mão. Certamente sentiu dor no peito, tentou ligar para alguém, não conseguiu. Eu encontrei ela já dura na cama. Tivemos que enterrar à pressa e nem deu tempo de fazer um enterro decente para minha mãe. Durante 3 anos eu chorei. Durante 3 anos. Eu estou agora contando isso para vocês e me segurando para não chorar.
porque eu achava que dava tempo. A gente sempre pensa que dá tempo. Pastor Paulo Manzoni, em um dos seus testemunhos, ele dizia que rejeitava muito o chamado pastoral. Que por muito tempo ele negou ser pastor. E um dia ele foi num culto de avivamento. E naquele culto de avivamento, ele foi batizado com o Espírito Santo, mas não só batizado, ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele fala no vídeo, você pode colocar lá, pastor Paulo Manzoni na internet, eu não lembro quantas horas ele ficou desacordado, mas ele disse que, rejeitando o chamado pastoral, naquela visão ele observou que ele estava num vale, um vale bem longo, um vale bem gramado, e ele observou que lá embaixo vinha uma multidão de pessoas. Mas essa multidão nunca chegava nele. Essa multidão nunca chegava onde ele estava, e aquilo foi impressionando ele, e ele então foi andando de encontro com aquela multidão. E quando ele chegou, ele observou que havia um buraco muito grande, um abismo. E ele disse que o que impressionou é que aquelas pessoas caíam dentro do abismo, mas não caíam gritando, não caíam apavoradas, elas caíam com o olho como se estivessem hipnotizadas. Elas caíam naquele abismo como um olho, como alguém que estava hipnotizada. E ele escutava, e naquele momento ele escutou uma voz que vinha do céu dizendo para ele: o perdido está realmente perdido. E ele voltou daquela experiência espiritual e a partir dali aceitou o seu chamado pastoral e hoje é pastor, pregador do Evangelho, YouTube, tem as suas pregações no YouTube, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem no Evangelho. Então, nós temos um grande problema quando nós olhamos a vida em linha reta sempre. Quando tudo que nós fazemos e planejamos, não se pensa em que a morte pode chegar. Não se pensa que a morte pode surgir. E Salomão está dizendo aqui, no versículo 2 de Eclesiastes capítulo 7, é melhor ir em uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Os vivos devem levar isso a sério. Como falar para você? Como pegar uma pessoa que está vivendo ansiosa, preocupada, inquieta? Uma pessoa que está pensando só nessa vida, o próprio apóstolo Paulo diz que aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida é o maior dos miseráveis. Imagine você, maior dos miseráveis. E a Bíblia, ela é cheia de relatos, por exemplo, da parábola do rico e do mendigo, aonde a Bíblia vai dizer que o rico vivia de forma esplêndida, regalado, de linho finíssimo, e com isso colocando também sua família a risco. E a parábola conta que os dois morrendo, Lázaro, que tinha recebido somente males em sua vida, Jesus ilustrando, contando uma parábola, eu não quero entrar em questões teológicas, explicar texto aqui, entrar em contradições. Jesus está querendo nos dar um sentido para as coisas, mostrando que aquele rico só vivia para aquela vida. E aquele rico, é interessante que ele tem na sua consciência, dizendo: pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa dos meus pais, e fala para os meus irmãos, dê testemunho para eles, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Eu quero que você entenda, aquele rico, ele estava vivendo de uma forma esplêndida, de linho finíssimo. E agora o que ele quer é que um morto vá dizer para os seus irmãos que eles devem se preocupar com a morte, que eles devem entender que existe uma vida eterna além daquela vida temporária. E o que é engraçado é que naquela época onde se ouvia a palavra era nas sinagogas. E Moisés vai dizer o seguinte, Abraão fala o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos.
que era a lei daquela época, era a Bíblia daquela época, era o ensinamento que se pregava nas sinagogas. Quem queria ir na sinagoga para ouvir falar de vida com Deus, de vida eterna, de julgamento, de restauração, de reino? Salomão nos chama a atenção. No final da sua vida, escrevendo o livro do pregador, o livro de Eclesiastes, dizendo que nós que estamos vivos devemos levar a morte a sério. E que muitas das vezes, ir numa casa onde há luto, se aprende mais, se adquire mais sabedoria, se tem mais sensibilidade, se dá mais valor. Quantas vezes nós vemos pessoas falando que não tem tempo para ver parentes, não tem tempo para viagem, e aí se descobre que está com uma doença, com câncer. Um câncer terminal. E a pessoa naquele momento, ela vai fazer tudo, ela vai visitar a mãe, ela vai visitar o parente, ela vai fazer tudo que ela dizia que não tinha tempo para fazer. Mas na verdade é que não tinha tempo. É que a gente pensa que tem tempo. Nós sempre vamos pensar que há tempo para tudo. Nós vamos confundir Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, enquanto a Bíblia diz no Novo Testamento que nós temos que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. O Evangelho, ele é urgente. É urgente. No livro Pentecostes, de Hernando Dias Lopes, ele conta a experiência do missionário presbiteriano Ronaldo Lindório, que estava na África evangelizando as tribos, e ficou doente, pegou 27 vezes malária, e a igreja queria trazer ele de volta, porque já havia implantado 10 igrejas, com muitos membros, centenas de membros, mas ele sentia que deveria continuar lá. E numa próxima tribo, uma senhora que tinha um filho que se tornaria cacique daquela tribo, um menino formoso, todo mundo com uma expectativa a respeito daquele rapaz, de repente ele adoeceu, de uma doença que a cada dia ia desfiando o seu corpo. E ele perguntava à sua mãe todos os dias: mamãe, se eu morrer, para onde vai a minha alma? E a mãe diz: eu não sei, meu filho. E todos os dias ele abraçava a sua mãe e perguntava: mamãe, se eu morrer, para onde vai a minha alma? E a mãe chorava e dizia: eu não sei. E aquele menino morreu. Dias depois, melhorando, Ronaldo Lindório chega naquela tribo e começa a falar de Jesus, falar de vida eterna, de salvação. Pode ler isso no livro Pentecoste, de Hernando Dias Lopes, ele relata isso. A mãe sai desesperada de dentro da sua casa e vai até ele, agarra ele, sacode ele e disse: por que você não chegou aqui antes? Por que você não veio antes? Imagine, nós, às vezes nos acomodamos porque sabemos para onde vai a nossa alma. Muitas das vezes o que nos acomoda na igreja, como aquele sacerdote, aquele levita que passou diante do cara caído, é saber que estamos salvos em Cristo. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós lembramos dos leprosos de Samaria, que ao ver que o acampamento estava livre e havia muita comida, disseram: nós não podemos comer sozinho, nós temos que ir dar essa notícia para as pessoas que estão lá famintas, avisá-las que tem comida aqui no acampamento. Todo cristão que recebeu a convicção de vida eterna precisa entender a importância de transmitir isso para outras pessoas. Porque o que muitas pessoas querem saber é: se eu morrer, para onde vai a minha alma? E nós temos essa informação. Nós possuímos essa convicção. Nós podemos dizer às pessoas com toda certeza que existe um céu e um inferno. Que Hebreus 9, 27 está escrito: está ordenado o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é muito sério quando nós vivemos olhando para as pessoas que estão do nosso lado, para as pessoas que estão na nossa casa, e não levamos a sério a morte. Não consideramos sério esse assunto. Salomão disse: os vivos devem levar isso a sério. Você leva a sério a morte? Você leva a sério? Você consegue olhar que as pessoas do seu lado
amanhã elas podem não estar mais. Que esse parente que você acha que tem tempo para visitá-lo, você pode não ter. Que o seu pai, que talvez você não pediu perdão ainda. Eu conheço um rapaz que ele chora de culpa porque morreu magoado com o seu sogro morreu e ele não pôde pedir perdão ao seu sogro, até hoje ele carrega essa culpa com ele. Tudo porque pensamos que há tempo. Tudo porque pensamos que a morte nunca vai chegar. Mas Salomão disse que ela será o destino de todos nós. E eu quero orar por você. Não para que você seja uma pessoa, a partir dessa data, negativa e depressiva, pensando em sua morte, mas se preparando para ela e ajudando outras pessoas a estarem prontas. Como? Dizendo que Jesus morreu numa cruz para nos dar vida eterna. Em que João 14:1 ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Senhor, minha oração neste momento é que essa pessoa não veja esse ensinamento de Salomão como alguém que tem que ter medo da morte, mas alguém que tem que estar preparado para esse dia e que tem que estar atento àqueles que estão do lado dele, que nós achamos que tem tempo, que possui tempo, mas que na verdade não tem tempo. E que o Evangelho, ele é uma urgência. A Bíblia diz hoje, quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Que o Senhor coloque dentro desse meu irmão, dessa minha irmã, e dessa pessoa que está me ouvindo, ou dessa pessoa que talvez ainda não tenha convicção da sua salvação, que ela possa aceitá-la neste momento, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você para contribuir, para ofertar. Você que tem nos acompanhado nesse programa, Conectados. Nossa igreja é uma igreja que investe no reino, é uma igreja que tem muitos projetos, é uma igreja realmente que sabe usar os recursos para investir no crescimento do reino de Deus. E eu quero ler um texto para encorajar você a fazer essa contribuição, que está em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, que nos diz o seguinte: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Sabe, muitas das vezes, nós costumamos dizer para as pessoas que se elas ofertarem, elas serão abençoadas. Mas o texto aqui nos mostra algo bem diferente. Nos mostra que as pessoas estavam ofertando por serem abençoadas e se sentirem abençoadas. A oferta está ligada mais à gratidão do que ter, mais ao ser grato, mais ao reconhecer a ação de Deus na vida. Então, por ser abençoado, por me sentir abençoado, eu contribuo. Alguém pode pensar, mas em Malaquias está escrito que eu devo fazer prova de Deus. E que se eu der o meu dízimo, ele vai abrir as janelas do céu. Só que nós estamos esquecendo que essa palavra é uma palavra de repreensão. Não é uma palavra de encorajamento. É Deus repreendendo as pessoas, dizendo: tragam um dízimo à casa do tesouro e façam prova de mim. Até porque quem contribui e oferta não precisa fazer prova de Deus, porque experimenta em sua vida, porque tem como comprovação em sua vida que Deus ele é fiel e que Ele supre todas as nossas necessidades. Eu, durante muito tempo, me frustrei em ver que pessoas, por possuírem bens, não têm o coração para contribuir e abençoar a obra de Deus. E ver outras que simplesmente fazem isso com amor. Às vezes chegam na igreja, nem receberam um discipulado, e no próximo mês já estão entregando o dízimo dela. E outras que estão há anos na igreja e não são dizimistas. O que eu percebo nesse texto
que desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Então, nós contribuímos e ofertamos porque temos esse sentimento de sermos abençoados. É totalmente ao contrário, às vezes, do que se ensina. Às vezes é preciso ensinar assim, porque a Bíblia também ensina desse jeito. Oferte, porque Deus vai te honrar. Oferte, porque Deus vai te abençoar. Mas não deveria ser desta forma que nós teríamos que ter o desejo de aprender a ser fiel a Deus. Mas, pelo contrário, nutridos de gratidão, nutridos de alegria, nutridos de amor por Deus e o seu reino, por reconhecer a sua bênção sobre a nossa vida, nós abençoamos a sua obra, nós entregamos a nossa oferta. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, você vai ter a oportunidade de fazer a sua contribuição. Os nossos irmãos vão colocar aí na tela os links com o Pix, com as contas, onde você vai poder contribuir. E eu quero orar pela sua contribuição nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está ofertando nesse momento, contribuindo, que na verdade ela vai fazer isso por ser abençoada. E essa pessoa que ainda não aprendeu, que ela tenha a oportunidade de entender que as nossas contribuições não é fruto de uma troca, de uma barganha, mas de um reconhecimento que o Senhor tem abençoado o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Chegamos ao final e eu quero convidar você que inscreva-se no nosso canal, que ative o sininho, que compartilhe essa mensagem. Foi muito bom ter você conosco nesse período, muito bom ter você participando, que Deus abençoe a sua vida, que tem dedicado tempo para ouvir, para aprender, para adquirir valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa, se não conhecer a nossa igreja, está aí um endereço que passa a todo momento no vídeo, para você estar nos visitando, está sendo abençoado pela palavra de Deus. Muito obrigado por ter ficado conosco, por ter nos dado atenção. Deus abençoe sua vida grandemente.